13 anos mais novo, é a paixão da vida. O que acontece é que no bairro as amigas dela vão e dizem, cuidado, porque esse cara já esteve preso por vários crimes. Uma amiga mais próxima, a Percivalda, chegou e disse, me dá ouvidos, esse Cícero não é boa coisa. Doralice nem ligou para Percivalda. Chamou Cícero para morar em casa. Foi ele entrar na casa, já deu-lhe um rabo de arraia, uma bicicleta e uma tapa na orelha. Começou uma brigalhada e briga, se separaram. Mas ela foi lá e disse, Cícero, eu apanho, mas eu te amo. Ele deu-lhe 2 raquetadas, ela pegou e levou ele para casa. Naquele dia, as filhas saíram para uma festa. Quando as filhas voltaram, lá está Doralice, morta. E Cícero, só Deus sabe onde ele foi parar. Põe no Cidade. Doralice era uma mulher romântica. Aos 43 anos, se apaixonou perdidamente por Cícero, 13 anos mais novo. O homem tinha um passado assustador. Todos na vizinhança sabiam que ele era um criminoso. Doralice parecia estar cega de amor e não queria acreditar. Mas a verdade chegou de forma violenta e ela pagou com a própria vida. Doralice morava nessa casa com Cícero e as 2 filhas dela, uma menina de 15 e a outra de 12 anos. Elas contaram que 2 meses depois que o Cícero passou a viver aqui, as brigas entre o casal começaram. O principal motivo? Ciúmes. Quando bebia e usava drogas, Cícero ficava ainda mais agressivo e batia na companheira, na frente das filhas. Batia nela e a gente entrava no meio. Ele esperava a gente também sair, eu e minha irmã ia para casa do meu pai, final de semana, e ela ficava sozinha em casa mais ele. Aí ele aproveitava e batia nela. Quando nós chegávamos em casa, só via ela apanhada e ele já fugia, depois voltava de novo. Depois de tantas agressões e tanto sofrimento, Doralice decidiu acabar com a relação. Mas Cícero não aceitou ir embora e sempre dormia aqui na casa. Uma noite ele chegou embriagado e estuprou a companheira. No mesmo dia, a mulher procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Um mandado de prisão foi expedido contra Cícero, mas ele não foi encontrado pela polícia. Por ciúmes, Cícero espancou o ex-marido de Doralice, pai das meninas. Ele quase matou meu pai e meu pai foi para o hospital quase morto. Ele não gostava do seu pai? Não, tinha ciúme do meu pai com a minha mãe. Mesmo depois de ser estuprada e quase morta, uma semana antes de morrer, Doralice voltou com Cícero e ainda pediu para as filhas não contarem para ninguém. No dia do crime, as filhas de Doralice saíram para ir ao clube com os amigos. Elas deixaram a mãe em casa com Cícero. A filha mais velha conta que os dois estavam muito bem, até se beijaram. 3 horas depois, elas voltaram e encontraram essa porta aqui trancada. As meninas bateram e ninguém respondeu. Elas acharam tudo muito estranho e vieram até essa janela aqui que estava trancada. Então elas decidiram olhar por essa outra janela aqui. E nesse local, viram a pior cena. A mãe morta no chão do quarto. Ele era a única pessoa que estava lá com ela e ainda levou a bicicleta dela, celular, trancou ela ali na casa morta. A vida da menina que foi criada sem o pai e viu a mãe sendo agredida pelo padrasto não está sendo nada fácil. Lembro dela todo dia, toda hora mesmo. Tudo que ela fazia para mim, para minha irmã. Pois bem, não corta aqui para mim, meu filho, não pode ser assim não. Deixa eu explicar, se a vida estava difícil, né, para essas crianças, para essa mulher aqui, são dois funkeiros, esse chama-se Cauã e esse MC Louquinha. O que que acontece? O nome verdadeiro dela é Thalita e ela arrasa pelo interior. O que que ela faz, MC Louquinha? Ela sempre encerra os shows. E põe ela aí agora cantando. O que que acontece? Abre o áudio, meu filho. Ela estava pronta para subir no palco, pronta para encerrar
policiais que estavam disfarçados entraram e colocaram na cadeia, porque ela que já respondia por 3 processos de tráfico de drogas, agora foi presa por assassinato. Segundo a polícia, MC Louquinha era usado como isca para atrair vítimas que seriam executadas por traficantes. Põe no Cidade. Thalita Almeida Batista, de 26 anos, é cantora de funk. No mundo da música, a jovem é conhecida como MC Louquinha. Famosa em vários estados do país, ela já tem um público fiel. Por onde passa, os fãs sempre lotam as casas de show. A agenda da funkeira está sempre cheia. Mas quem a vê no palco nem imagina o que acontece por detrás da imagem artística. MC Louquinha já cumpriu pena por tráfico de drogas. E mesmo em liberdade, a polícia seguiu seus passos. Principalmente após a morte de uma assaltante na periferia de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Passava das 9 da noite, André Ribeiro Júnior, 20 anos, o Andrezinho, como era chamado aqui no bairro, transitava de moto por esta rua, acompanhado de uma mulher. Ele parou aqui bem ao lado dessa calçada e começou a conversar com uma garota. Neste momento, passou um veículo branco, um Gol, com 3 ocupantes. Um deles começou a atirar várias vezes. Andrezinho caiu bem aqui neste local e morreu. A pessoa que estava com ele desapareceu na noite do crime. A polícia descobriu que a mulher era, na verdade, MC Louquinha. Em pouco mais de 30 dias de investigação, a Polícia Civil desvendou o caso e pediu a prisão temporária de MC Louquinha. Ao saber da agenda de shows da cantora de funk, policiais foram até Sinop, no norte de Mato Grosso. Disfarçados de fãs, eles entraram no show da cantora e a prenderam ainda no camarim, quando ela se preparava para subir ao palco. MC Louquinha foi encaminhada para Cuiabá. Em depoimento aqui na Delegacia de Homicídios, ela não negou participação no crime, mas também não deu muitos detalhes sobre a morte de Andrezinho. A polícia ainda suspeita que MC seja uma das executoras. Thalita Almeida Batista, a MC Louquinha, está presa na penitenciária feminina Ana Maria do Couto, em Cuiabá, enquanto a polícia segue com as investigações. O objetivo é prender os outros membros da quadrilha. Há suspeita de que os empresários de MC Louquinha sejam traficantes que vendiam os shows dela e, como tinham acesso livre, ofereciam drogas nas festas. MC Cauã lota shows e enlouquece o público. Ele é um dos principais nomes do funk proibidão, em que as letras falam de violência, muitas vezes se confundindo com apologia ao crime. Cauã tem o corpo repleto de tatuagens. Não dispensa as correntes douradas, elementos de um músico que demonstra muita atitude no palco. Ele viveu uma outra realidade. Foi preso e acabou indiciado como traficante de drogas. Eu falei que tu não vai filmar! Tudo aconteceu em São Vicente, no litoral paulista, onde ele sempre morou. Agora MC Cauã mora ali do lado, em Santos. Logo após a prisão, uma assessora do MC tenta impedir a gravação das imagens. Eu falei que tu não vai filmar! A notícia pegou de surpresa os fãs do funkeiro na Baixada Santista. Muitos não acreditavam na denúncia. O menino faz show, ganha bem, pra que ele vai traficar? Eu acho que foi meio que uma tiração, né? Tainá, Gabriela, Rafaela e Raonê são do fã-clube do MC em São Paulo. Eu acordei com essa notícia, então eu já comecei a chorar, fiquei desesperada, eu fui procurar saber se era verdade. Algumas fãs demonstram o amor pelo ídolo na pele. Essa jovem tatuou o nome do MC Cauã na nuca. Cauã Maris de Oliveira tem 22 anos. Há 7,
ele faz sucesso como MC. Nos shows, sempre com outros integrantes, aparece muitas vezes caracterizado como Coringa, o inimigo do Batman das histórias em quadrinhos e filmes. Só quem fecha com o Coringa, levanta o fuzil na mão! Nos últimos tempos, MC Cauã estava trocando as músicas mais pesadas pelo funk ostentação, que fala de luxo, consumo, mulheres, mas não de crimes. Hoje você tá maravilhosa, eu adorei o naipe. O cachê do MC é estimado em R$8.000 por show. Cauã fatura até R$200.000 por mês. E aí, Neguinho, tá tranquilo, moleque? O músico nasceu em uma família de classe média. Perdeu o pai quando tinha 3 anos. Sempre morou com a mãe Nalva, que há 1 ano largou o emprego de contadora em uma multinacional para se dedicar integralmente à carreira do filho. Eu sou responsável pela agenda dele, pelos contratos, pela organização, pela logística. Cauã é conhecido pelos frequentadores da praia do Gonzaguinha, em São Vicente, desde criança. Nós íamos aqui na praia, ali, ó. Ele é conhecido, ele é amigão, assim, povão, né? Amigão do povo. E foi neste lugar, junto a essa guarnição da PM na praia, que ele acabou preso. Segundo a polícia, Cauã estava com drogas. Os PMs relataram no boletim de ocorrência que viram Cauã receber uma sacola branca de uma pessoa que estava em um dos prédios aqui dessa área. Em seguida, ele atravessou a avenida e veio para a praia. Ao ser abordado pelos policiais militares, Cauã teria jogado a sacola na areia e fugido. Mas ele acabou sendo detido bem ali, naquela esquina. Os policiais dizem que recolheram a sacola. Ela continha 19 pinos de cocaína, num total de 28 gramas, além de 22 frascos de um líquido, a princípio, identificado como lança-perfume, um celular e R$327. Ele foi autuado em flagrante pelo artigo 33 da Lei Antidrogas. Ele foi autuado por tráfico de entorpecente, é isso? É isso mesmo, foi por tráfico de entorpecente, cuja pena em abstrato prevista é de 5 a 15 anos. No bolso de Cauã estava a chave desse carro de luxo, importado e blindado. É um dos veículos da família, está em nome da mãe de Cauã e vale R$150.000. Ele foi retirado de um estacionamento próximo ao local da prisão e trazido para esse pátio da polícia. Dentro do carro havia mais R$479. E por que o carro foi apreendido? O carro foi apreendido no momento que não tinha documentação correta. Cauã veio direto para esse centro de detenção provisória, onde ficou 48 horas. A juíza concedeu o alvará de soltura ao Cauã para que ele aguarde o julgamento em liberdade. Ou seja, nós iremos ainda enfrentar uma ação penal, um processo duro, cujo crime é considerado grave, tráfico ilícito de drogas. Quarta-feira, 7h30 da noite, Cauã deixa o Centro de Detenção Provisória de São Vicente. Claro, o primeiro abraço é da mamãe. Tá saudade? Muita. E aí, rapaz, como é que você tá? Tranquilo. Estamos aí para provar que não tem nada de errado, né? Falar pro pessoal aí, ficar tranquilo que documentário não vai faltar. A gente tá explicando melhor, né? Falaram que você tinha um pacote com droga. Nada, você tava nada. com essa sacola? Pô, olha a minha cara de traficante. É nóis, pô. É nóis. O delegado Pedro dos Anjos diz que Cauã justificou a posse das drogas ao ser preso. O músico teria dito que é usuário e não traficante. Situação que poderia suavizar uma eventual pena. Ele é dito para os policiais que ele era usuário de entorpecente. Todavia, a alegação que ele pode fazer em defesa dele mesmo, que ele é usuário, que a sacola não era dele. Isso é uma estratégia de defesa previsível. Mas, numa entrevista, MC Cauã negou a posse das drogas e disse que também não é usuário. Nada. Não sou usuário. A mãe reafirma a versão do filho. Ele nunca teve nenhum tipo de problema, nenhum tipo de envolvimento. Como então explicar a sacola que, segundo os PMs, Cauã jogou na areia da praia? Os policiais me abordaram, não estava com nada. Fiquei mais ou menos 1 hora ali na abordagem, não estava com nada. Fui para a delegacia com nada.
Só quando eu cheguei na delegacia, que eu vi a sacola lá em cima da mesa e tal. O MC diz que tudo aconteceu em um dia normal de folga. Estava lá tomando energético, como de costume. E aí eu fui à padaria. Quer dizer, um domingo que já avançou na madrugada da segunda, né? Normalmente sempre tem uns shows, né? Esse dia do domingo eu não tinha, então fui dar uma volta na praia e tal. Eu vi um dos policiais vindo na minha direção, isso bem longe. Eu vi que eles estavam vindo, qual que foi a minha reação? Acelerar o meu passo para onde tinha mais pessoas, para eles não me abordar sozinho. Mas o delegado reitera a acusação e diz que a questão será resolvida pela justiça. Em liberdade para responder ao processo, MC Cauã vai retomar a carreira. Segundo o MC, é apenas com a música que ele ganha dinheiro. Sou inocente, não sou bandido, não sou traficante, que é o que estão falando por aí. A minha profissão é outra, é cantar, é levar alegria aos meus fãs, nasci para alegrar as pessoas, tá entendendo? Apenas a demonstração da vida bandida do mestre da fuga. Que pilota não pensa duas vezes, não conta com a sorte, nós conta com Deus. A voz de terror já foi dada, se tu reagir, o problema é só teu. E até agora não houve o julgamento do MC Cauã e nesse momento a outra MC Loquinha, que está presa agora por assassinato, por participar de um assassinato, a defesa também tenta, no caso dela, tirá-la da cadeia, mas a justiça ainda não se manifestou. A nossa Lenisa, tá tudo bem? Tudo na paz? Ótimo. A nossa Lenisa foi contar uma história de um homem. Um homem, ele é caminhoneiro aposentado, e ele tinha um sonho na vida, ter um sítio. E ele conseguiu comprar o sítio. Naquele dia, Francisco saiu de casa para ir ao sítio. No meio do caminho, ele parou para comprar uns doces. E o que acontece? Ele desapareceu, não foi isso, Lenisa? E ninguém sabe de nada, absolutamente nada, é? Não sabe. O que é? A família, né? Ficou esperando ele voltar. E a família mesmo começou a fazer buscas até que de 2 dias o carro do aposentado foi encontrado queimado numa estrada. A questão é que dentro do carro o Francisco não estava, não é isso, Lenisa? Então, faz uma coisa, Lenisa, conta pra nós. Carro incendiado, abandonado em uma estrada de terra em Juquitiba, no interior de São Paulo. Nenhuma pista e um desaparecimento misterioso do caminhoneiro Francisco Garcia Pena, de 56 anos. A família está assustada. Entre as dúvidas da família, algumas que chamam bastante a atenção e que poderiam ser pistas, inclusive, para ajudar a localizar o Francisco, é que aqui dentro do carro, ele saiu da casa dele lá em São Paulo com um fogão aqui dentro. Se o fogão estivesse dentro do veículo, pelo menos o ferro do fogão, a carcaça do fogão, deveria também ter sido localizada, e isso não aconteceu. Além disso, o carro, pelo que parece, ao que tudo indica, teria sofrido também um capotamento antes de ter sido incendiado. Mas porque a gente não sabe o que aconteceu, só quer saber o que está acontecendo. O Francisco saiu de casa por volta de 9 horas da manhã, lá de São Paulo, e veio aqui para Juquitiba. Segundo a esposa, ele fazia esse percurso normalmente em cerca de 40 minutos. Ele não veio para dormir, avisou a esposa que voltaria no mesmo dia. Não trouxe roupa para troca. Passou aqui na mercearia do seu Rubens, um amigo de muitos anos, e veio comprar doces para as crianças de um sítio vizinho. Como é que ele estava, seu Rubens? Ele demonstrou que estava preocupado com alguma coisa, por exemplo? Não, ele sempre as mesmas coisas de sempre com alegria, falando normal, como não tinha diferença nenhuma. Chegou, comprou e não demorou muito, só comprou as coisas e saiu. O Francisco ainda passou em um bar de um outro conhecido dele, que fica bem aqui depois da curva, tomou um conhaque, voltou para dentro do carro dele, estava sozinho e seguiu em direção ao sítio dele.
A família e a polícia têm certeza de que no sítio ele não chegou, mas no vizinho, local onde ele estava com os doces pronto para entregar para as crianças, nesse local ele conseguiu chegar. Ele entregou os doces para as crianças e avisou o dono do sítio que ele iria se encontrar com um novo caseiro que ele iria contratar. O colega dele chegou e em seguida já foi até a chácara do meu tio e quando chegou lá o caseiro falou, não, ele ainda não chegou, ele não apareceu por aqui. A família e a polícia acreditam que Francisco foi abordado por criminosos antes de chegar ao sítio. A polícia não descarta nesse momento nenhuma possibilidade. Para nós não interessa nada de material, carro, fogão, roupa, que tinha bastante roupa, que trouxe para doar. Nada. Mas quer ele. Ou o corpo, ou ele vivo, sei lá. O caseiro com quem Francisco iria se encontrar no sítio já foi ouvido pela polícia, mas nada que possa fazer a investigação chegar ao paradeiro da vítima. A polícia já começou a investigação. As quebras de sigilo telefônico e bancário já foram pedidas. Aqui na delegacia, algumas testemunhas já foram ouvidas. Pessoas que moram em sítios na região, na estrada onde o carro do Francisco foi localizado. E de acordo com esses depoimentos, o carro do Francisco só apareceu nesta segunda estrada cerca de 20 horas depois dele sumir lá da estrada onde ele tem o sítio. Além do carro do Francisco, um outro veículo foi visto logo atrás do carro do Francisco, uma caminhonete. E não dá para saber se o Francisco estava em um desses dois veículos. Pessoas que já prestaram depoimento também afirmaram para a polícia que viram homens encapuzados que estariam nessa caminhonete. Segundo a família, Francisco não tem inimigos. É casado há 35 anos e tem um filho. O caminhoneiro já estava aposentado e há 3 anos comprou o sítio para o lazer da família. O local agora, para os parentes, é apenas um ponto de dúvida. Onde e como está Francisco? Pra gente não importa o que aconteceu, a gente só queria localizar o meu tio com vida. É só isso. E o tempo é curto, porque ele pode estar vivo em algum lugar precisando de ajuda e a gente não tem o que fazer. O desespero é esse. O desespero é esse. Não importa o que aconteceu, o que houve, a gente só quer localizar o meu tio. E a moça está completamente certa, porque ele pode, num caso desse, estar amarrado em algum canto, né? Porque eu já cansei de ver, os caras levam, sequestram, pedem alguma coisa ou vão roubar e deixam amarrado. Portanto, este é um homem, ou quem sabe ele teve algum mal de repente, com algum problema, né? Perde a memória. Portanto, se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia, ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Essa é Brenda. Brenda, 21 anos. Trabalha de dia, faz faculdade à noite. E há 3 anos ela namora Leandro. Mas há 6 meses, Brenda tem uma sensação. E a sensação é de que não ama mais Leandro. Ela termina e ele passa a ameaçá-la. Brenda o denuncia. Naquele dia, ela está em casa com o irmão. O irmão é um soldado do exército. Leandro invade a casa armado. Diego entra na frente para proteger a irmã. É morto. Em seguida, Leandro em seguida também mata a ex-namorada e foge de carro. Mas o carro acaba capotando. A história de Brenda e Leandro começa assim. A curva da estrada se aproxima. Enquanto dirige em alta velocidade, Leandro só pensa na besteira que acaba de fazer. Ele olha para a arma que está no banco de passageiros e tem apenas alguns segundos para decidir de que jeito vai acabar com todo o desespero que sente. A visão fica embaçada e começa a passar um filme pela cabeça. São memórias recentes de uma história que parecia de amor.
Leandro lembra do primeiro dia em que viu a namorada na faculdade. Ele cursa direito e ela contabilidade. Para Brenda, Leandro é apenas um colega. Para Leandro, Brenda é tudo o que ele sempre quis. De tanto insistir, ele vai conquistando o coração de Brenda. Até que pede a moça em namoro. Esse é o Leandro? Tudo bem? Brenda só impõe uma condição. Ele vai ter que ser aprovado pelo pai da moça e pelo irmão, um soldado do exército. Quer alguma coisa pra beber? Eu aceito um refrigerante. Eu vou lá buscar pra vocês. Opa, dá licença aqui. E não é que tanto o pai quanto o irmão aprovam um rapaz, mas que isso. Leandro passa a ser tratado como filho. Leandro, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, tá? Minha filha falou que você está fazendo faculdade. Sim, eu faço direito. Brenda só tem uma reclamação: a monotonia do namoro. Aos 21 anos, ela quer mais liberdade. Já Leandro só fala em casamento. Tá bom, que bom, a gente aproveitar um pouco, né? Realmente. Então, eu queria te falar uma coisa. Já tá na hora da gente casar? Ah, não, casar não. Então por que não? Nova. E tanta monotonia acaba esfriando o namoro. Eu vou me ir agora, seu irmão, parceiro meu. Não vai dar mais, meu. Por quê? Até que Brenda percebe que já não ama mais. Ela diz a Leandro que quer se separar. Você fica me impressionando. Você quer ficar com esses molequinhos que não quer nada com a vida? Leandro acredita que é só uma fase. E entende a separação como se fosse apenas um tempo entre os dois. Vamos dar um tempo. Pensa direitinho. Tá bom. Eu te amo muito. Mas esse tempo vai passando. Depois de 6 meses sem que Brenda mude de ideia, Leandro passa a ameaçar de morte a ex-namorada. Eu vou te matar. Você tá pensando que eu tô brincando? Meu, volta pra mim, meu. Brenda nada fala à família, mas procura a polícia. Faz um boletim de ocorrência. Pede à justiça uma medida protetiva. Você não quer casar com ele? Não. Mas antes que a polícia entre em ação, Leandro vai atrás de Brenda. Naquele dia, ela está em casa com o irmão Diego. E o rapaz está feliz da vida. Conta para a irmã que vai se casar no ano que vem. A nossa minha mãe foi ver ontem o vestido que ela quer. É daquele jeito, arrumando a casa tudo, no quarto, tá bonitinho. Ai, sério, irmão. Parabéns mesmo. Tô muito feliz. No meio da conversa, Brenda ouve um barulho no portão. Ei, cara. Quando vai abrir a porta, surpresa, Leandro invade com uma arma apontada. Essa arma aí, guarda isso aí. Diego vê que a irmã vai ser baleada e entra na frente do ex-cunhado. Morre na hora. Em seguida, Leandro mata a ex-namorada. Antes disso, ele ainda coloca mais munição na arma. Entra no carro e dirige em alta velocidade. Ele sabe que vai passar muito tempo atrás das grades e pensa em duas coisas: jogar o carro contra um caminhão ou usar a arma que liquidou a ex-namorada e o ex-cunhado. Estas imagens mostram como Leandro decidiu se matar. Uma família desolada. A minha filha, ela contagiava o ambiente. Todo mundo queria estar perto da Brenda. Ninguém se conforma. 2 filhos de uma vez é muita dor para a mãe. E quem deveria responder pelo crime está morto. Eram 7 horas da manhã quando a Polícia Rodoviária Federal encontrou este carro capotado próximo ao trevo de Lusiânia, a 60 quilômetros de Brasília. Preso entre as ferragens, um rapaz, funcionário do fórum da cidade. Morreu na hora.
A vítima era Leandro Brito Vidigal, de 24 anos. Ele é acusado de horas antes cometer um crime brutal. Leandro estava inconformado com o término de um relacionamento amoroso. Ele namorava uma jovem por cerca de 3 anos e meio. Há 6 meses, ela decidiu terminar. Foi quando começaram as ameaças. Ela decidiu procurar a polícia e denunciar o ex. Como pai, a gente pensa numa ordem na vida. Você, teu filho, enterrar você, não você enterrar teu filho. A minha filha, ela tinha 21 anos, cara. Era cheia de vida, ela estava feliz, estava no banco aí, tinha passado o concurso, trabalhando, né? Se ela tivesse me comentado alguma coisa, pai, eu tô sofrendo ameaça, né? A gente tinha tomado uma providência. Segundo a família, como Brenda não queria reatar, Leandro decidiu se vingar. Segundo a polícia, Leandro esperou escurecer para vir até aqui, aos fundos da casa da ex-namorada. Lá dentro estava Brenda e o irmão, Diego, de 19 anos. Leandro pulou o muro, conseguiu entrar na casa e, armado, ameaçou a ex-namorada. O irmão dela, para defendê-la, entrou na frente e acabou levando o primeiro tiro, fatal. Morreu na hora. Leandro disparou ainda pelo menos 5 vezes. Ela chegou a ser socorrida, levada para o Hospital Municipal de Lusiânia e depois transferida para o Hospital de Base em Brasília. Horas depois, não resistiu e faleceu. Na casa de Brenda, muita gente reunida, amigos e parentes inconformados. Todo mundo está acreditando ainda, entendeu? Que correu, porque a gente viu ela ontem, tudo bem. Ela e o Diego, tudo bem. E agora essa notícia tão triste. É muito doído, né, pra gente saber que uma pessoa tão esforçada, né, uma pessoa que a gente ama, ser levada assim, fatalmente, né, por outra pessoa ter tirado a vida dela, né, é muito triste. Gabriele era noiva de Diego. Os dois planejavam o casamento para o ano que vem. Tudo que a gente tá passando aqui, a dor é imensa. É difícil. Todos os planos estavam impostos. Mas eu creio que ele está em um bom lugar. Eu creio. Porque ele era uma pessoa muito boa, generosa. E está sendo muito difícil, realmente, porque a dor é muito grande. Para a família de Brenda, depois de matar a ex-namorada e o ex-cunhado, Leandro provocou o próprio acidente. Mas a polícia ainda não confirma as acusações. Eu jamais esperava que poderia ser o Leandro. Podia ser qualquer pessoa. Menos ele, porque o comportamento dele, quando ele foi na minha casa, foi um comportamento de uma pessoa que queria ter um relacionamento bom com a minha filha. Pensava em casar, né? Ele até falava em casar. E eu sempre falando para ele, Leandro, termina a faculdade. Eles faziam faculdade juntos, gente. No mesmo colégio. Então, não tinha nada que você pudesse imaginar que ia acontecer uma tragédia dessa, né? E eu acho que, pra gente como pai, fica esse grande exemplo, né? Eu acho que você tem que estar mais presente na vida dos seus filhos. Então, às vezes eu me culpo porque a minha presença era muito pouco, né? Trabalho em 2 empregos e moro lá em Brasília e tenho meus outros filhos. Então, acho que essa presença fica uma grande lição na vida. A gente tem que estar mais presente, né, gente? E é isso mesmo. Se não marcar em cima, qualquer coisa pode acontecer, é o que eu digo. Né? No caso dele, separado, outra família e tudo, mas mesmo assim, se não controlar e não souber exatamente cada passo, é aí que pode morar o perigo. Me dá o comandante Hamilton, homem, dentro aí desse sacolão, houve troca de tiros, o comandante Hamilton tem a informação, Hamilton. Marcelo, aqui nas